E aí, gente, tudo bem? Estamos iniciando aqui a aula número 3 da nossa unidade 3, é a nossa nona aula. E nessa aula, gente, nós vamos estudar uma aplicação da série de pagamentos uniformes antecipados, tá bom? Vamos lá. A série de pagamentos uniformes antecipados, o que a gente vai aprender a fazer? A gente vai aprender a fazer o cálculo da parcela em financiamentos e empréstimos quando se conhece o valor presente, a taxa e o prazo, e o cálculo do valor futuro de aplicações financeiras ou investimentos. Olha só, gente. A série de pagamentos antecipadas, ela se refere a um contexto em que o primeiro pagamento recebido ocorre no instante inicial do ato da compra da aquisição. Isso aí é menos comum, melhor dizendo, de acontecer no nosso dia a dia, né? Então, a série de pagamento uniforme antecipado, essa palavra antecipada aqui, dá-se a ideia de que a primeira parcela é paga no dia da compra, no dia que você fez aí o financiamento, por exemplo. Só que o que acontece? É diferente de uma entrada, tá certo? Não é uma entrada. É uma parcela que é paga no dia da compra. No sentido de que essa parcela tem que ter o mesmo valor das demais, tá certo? Então, se você compra um bem em 10 parcelas de R$ 100, a primeira parcela paga hoje é R$ 100 e todas as outras vão ser iguais a ela. Então, olha só. A fórmula para o cálculo da parcela nesse tipo de série está colocada aqui, gente, ó. Aí eu vou deixar para vocês como exercício tentar chegar nessa expressão, assim como a gente chegou na aula anterior, eu mostrei para vocês como chegar lá naquela expressão, naquela fórmula. Eu deixo um desafio para vocês de como chegar nessa daqui. Nesse vídeo eu não vou fazer, tá bom? Entenda o seguinte, ó, a primeira parcela é paga logo no mesmo dia, no dia 0, tá bom? E ela vai até o mês, melhor dizendo, N-1, né? Já que são 9 não. Já que ele começou no mês 0, ele não vai até o mês N, ele vai até o N-1. E nessa formulazinha, assim como na anterior, o PMT é o valor da parcela, o PV é o valor presente, o I é a taxa de juros e o N é o período ou o número de parcelas, né, ou prestações. Então vejamos aqui um exemplo prático, que é o seguinte. Você compra um bem que deve ser quitado em 12 parcelas iguais. A instituição aplica uma taxa de juros de 3% ao mês, com a primeira parcela paga no ato da compra. É isso aqui que define que a gente está falando de um sistema antecipado, beleza? Aí novamente eu repito, gente, na prática é muito comum, é muito raro você ver uma situação em que você paga a primeira parcela logo no dia da compra, né? Geralmente não acontece isso, geralmente a primeira parcela é um mês depois mesmo, que é o sistema post-antecipado da aula anterior. Mas é importante a gente conhecer isso aqui, porque tem um exemplo prático que funciona muito melhor nesse aqui. Calcule o valor das parcelas, sabendo que o valor do empréstimo foi de R$ 2.000, tá bom? Então vamos lá. Aplicando os dados aí na nossa formulazinha, gente. Que dados? O PV, que é 2.000, a taxa, que é 0,3, o número de prestações, que é 12, e eu quero calcular aqui o valor da prestação, tá bom? Olha só, assim como na anterior, é só pegar os dados e colocar na fórmula, né? Ó. No lugar do PV eu vou colocar o 2.000. No lugar da taxa, onde tiver a taxa, eu vou colocar aqui o 0,3, ó. E onde tiver aqui o N, aqui observem que é N mais 1, ó. Aqui eu vou colocar, vai dar 12, e aqui vai dar 13, beleza? E aí eu vou simplesmente efetuar os cálculos, utilizando aí uma calculadora científica, efetuo os cálculos e vou chegar na seguinte resposta, né? Toda essa expressãozinha aqui vai dar esse número aqui, gente, ó. 0,097536 multiplicando por 2.000 vai ficar R$ 195,07. Tá bom? Então o valor da prestação de cada uma das 12 prestações é R$ 195,07, sendo que a primeira prestação já teria que ser paga logo no dia
no dia da compra. Tranquilo? Quero que vocês notem aqui que vocês não podem errar, pessoal, que aqui na fórmula tem n mais 1. Então, ó, lá embaixo é para ficar o número 13, é 12 mais 1. Tranquilo? Então, não esqueçam disso aqui. Opa, não esqueçam desse detalhe. Aqui é n mais 1, então lá embaixo vai ficar 13, porque já que o n é 12, vai ficar 12 mais 1, 13. Tá bom? Vamos aqui para um outro exemplo. Aliás, a gente vai falar da série de pagamento uniforme antecipado do cálculo do PV. A fórmula basicamente é a mesma, só está aqui a expressão que está dentro aqui do cochecho é a inversa, né? Porque passou para o outro lado com a operação inversa. A regra aqui é exatamente a mesma. O PMT é o valor da prestação, o PV é o valor presente, o I é a taxa e o N é o período ou o número de parcelas ou prestações. Então, ó, vamos pensar no seguinte exemplo. Um produto foi comprado em 30 parcelas de 115,9, sendo que a primeira parcela foi paga no ato da compra. Então, a primeira parcela foi paga no ato da compra. E é isso que define o sistema antecipado. E a taxa de juros foi de 1% ao mês. Qual o valor do produto à vista? Então não tem segredo, gente. Ó. Eu quero saber qual é o valor do PV, sendo que a taxa é 0,1, o número de prestações é 30 e a prestação deu 115,9. Efetuar aí as devidas substituições na fórmulazinha. Ó. No lugar do PMT, coloca a parcela. Onde tem o I, você vai colocar aqui o 0,01. Onde tem o N, você vai colocar aqui, ó, o N, que no caso é 30, então esse N mais 1 vai dar 31. Onde tem o N, você vai colocar 30, tá bom? Você vai efetuar aí as devidas substituições com calma, tá bom? Efetuando as substituições, fazendo aí os cálculos, você vai chegar no número 26,06. Quando você multiplicar aqui por 115, você vai chegar no valor presente, que é 2.999,91, que a gente pode imaginar que é um arredondamento aí para o valor de R$3.000, tá bom? Então o valor do produto aí seria de R$3.000. Olha só. Agora vamos pensar numa situação em que você quer calcular não o presente, você quer calcular o valor futuro. Então pensa numa situação em que você vai fazer um depósito mensal na sua poupança, por exemplo, no investimento. E esse depósito, ele começa hoje. Então, hoje, na data zero, você vai colocar aqui o valor da primeira prestação. Daqui um mês, você vai colocar outra prestação, exatamente igual à primeira, o mesmo valor, tá bom? Daqui 2 meses, você vai colocar mais uma. Daqui 3 meses, colocar mais uma, até o mês N-1. Totalizando N prestações. E um mês depois, você vai lá e vê, ó, olha, quanto que eu vou ter guardado. Quanto que eu vou ter guardado. Então, basicamente, você está pagando parcelas, ou você está investindo para receber o dinheiro no futuro, certo? A expressãozinha, essa fórmula, é a fórmula que vai nos dar o cálculo do valor futuro, tá bom? Então, é a partir dela que a gente pode calcular quanto que eu vou ter acumulado lá no valor futuro, beleza? E aí eu deixo também um desafio para vocês, gente, como deduzir essa fórmula, né? Ó, isso aqui também é uma sequência que a gente pode pensar lá numa forma de progressão geométrica também, tá bom? Aí, mas vamos ver aqui como é que a gente pode resolver um exemplo, tá bom? Se você depositar em um investimento, R$300 no início de cada mês pelos próximos 120 meses. Então, olha só. Todo mês você, no comecinho do mês, pega R$300 e coloca lá no investimento. Pode ser na poupança, por exemplo. E o banco vai lhe pagar juros de 1% ao mês. A gente sabe que a poupança não paga 1%, mas aqui é só para exemplificar, tá bom? Então, todo mês você vai colocar um dinheiro lá e aquele dinheiro vai rendendo juros de 1% ao mês, né? Então, conforme você coloca mais dinheiro, mais juros, e assim vai até o mês 120. Ou seja, você vai colocar o depósito por 120 meses, tá bom?
E aí eu pergunto, ao final desses 120 meses, passando-se aí um mês após o último depósito, qual é que vai ser o dinheiro que você vai ter guardado lá? Então olha só o que a gente está calculando. Ó. Eu quero saber qual é o valor futuro, que eu não sei. Eu sei que a taxa é de 1%, que são 120 parcelas de investimento aí, né? E o valor é R$300 por mês. Então, gente, olhem para a fórmulazinha aqui, ó. Vamos simplesmente fazer as devidas substituições. No lugar da prestação, eu vou colocar 300. No lugar da taxa, ó, onde tem o I, eu vou colocar 0,1. Ó, onde tem o I, eu vou colocar 0,01. Onde tem o N, eu vou colocar o valor de N, no caso aqui N mais 1 vai ficar 121, tá bom? Porque o número de parcelas é 120, aí vai ficar 121. E você vai fazer as continhas aí também, novamente, eu repito, precisa de uma calculadora. E vai dar o número 232,3391. Quando eu fizer a multiplicação, pessoal, eu vou chegar no número R$ 69.701,73, beleza? Então, o valor acumulado após aí esses 120 depósitos vai ser um valor de R$ 69.701,73. Algumas considerações que eu falo com vocês é o seguinte: isso aqui é uma projeção, porque na prática não existe esse investimento que vai te dar esse valor fixo de 1% durante todo esse período. Essa porcentagem ela varia com o passar dos anos, né, com o passar dos meses. E também os depósitos, às vezes, vocês vão variar. Então, a gente tá simulando aqui uma situação ideal, onde essa taxa de juros vai permanecer assim por 10 anos. A gente sabe que não é assim, ela varia com o tempo. E também o depósito seria de R$300, algo que pode variar para te beneficiar, como não, né? Você pode ter uma taxa de juros menor, ou você pode ter uma taxa de juros maior. O teu depósito ele pode no mês ser maior ou menor com o passar dos anos, né? Então aqui seria só para a gente ter uma projeção baseado nesses números do valor que a gente teria acumulado nesse período aí, tá bom? E aí, usando a mesma fórmula, a gente pode inverter ela, né? Para calcular o valor da prestação, tá bom? Então essa fórmulazinha aqui é a mesma anterior, só que inversa, né? Ou seja, para calcular o valor da prestação quando você conhece o valor futuro. E aí como seria um exemplo? Vamos passar para o exemplo. Olha só. Um investimento ele paga 1% de juros ao mês. Tá bom? Ele paga 1% de juros ao mês. Quanto você precisa depositar mensalmente a partir de hoje, né? Ou seja, hoje é o primeiro depósito, por isso que é o sistema antecipado, para acumular R$100.000 após 200 meses, tá bom? Então, eu quero acumular R$100.000 após efetuar 200 depósitos iguais. Então, vejamos só. O valor futuro tem que ser 100 mil, a taxa de juros é de 1%, o número de parcelas aí, ou de investimento são 200, e eu quero saber quanto que eu tenho que investir todo mês para me chegar nesse valor aí, tá bom? Então, gente, a fórmula tá aí, não tem segredo. A gente simplesmente vai pegar os dados e colocar, ó, no lugar do valor futuro, vou colocar 100 mil. No lugar da taxa aqui, ó, no lugar onde aparecer a taxa, eu vou colocar o 0,01. Onde apareceu o N, eu vou colocar aqui o valor de N, no caso o N é 200, e aí eu coloquei 201. Então, aí você vai novamente usar a sua calculadora, fazer os cálculos e chegar nesse número aqui, ó, 0,00155676. Que quando eu multiplicar pelos 100 mil, eu vou chegar na seguinte resposta. Eu vou dizer que a minha prestaçãozinha, ou seja, o valor que eu tenho que depositar todo mês, tem que ser de R$ 156,76, tá bom? Então, se eu depositar todo mês R$ 156,76 durante 200 meses, eu estaria acumulando no final desse período um valor de R$ 100.000, tá bom, gente? Tem bastante juro no final desse período, então
Se não existisse os juros, esse valor seria distante dos 100 mil, mas como vai se gerando juros sobre juros, então boa parte desses 100 mil reais, na verdade, é o acréscimo dos juros que foi feito no período. Certinho? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Eu aguardo vocês aí na próxima aula. Desejo a vocês bons estudos. Recomendo que vocês refaçam esses exemplos na aula. Façam façam simulações, façam outros exemplos. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.